pessoas interessadas por ciência, eu me chamo Ana Brown e hoje eu estou aqui no canal Ciência Campos Gerais com a Marilyn e vamos conversar um pouco sobre algumas questões que perpassam a população negra, especificamente as mulheres, pode ser? Pode ser. Mas que perpassam a população negra, principalmente a mulher negra no Brasil. Eu sou a Marilyn, eu sou licenciada em História pela UFG, sou mestre em Linguagem e atualmente faço doutorado em História também e sou membro do NUREGS, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade. Bom, eu entrei na graduação em 2010, infelizmente não tive a trajetória de terminar o ensino médio e já ingressar, né, na universidade. Mas por meio das políticas afirmativas eu tive essa oportunidade e eu acredito que estudar relações étnico-raciais é uma forma de dar essa resposta para a sociedade, né? E também uma forma de contemplar as mulheres negras e as meninas negras que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, né? Iniciei em 2010 como uma iniciação científica mesmo, né? Fazendo a primeira pesquisa, eu acho, minha tinha como tema leituras para identidades negras positivas. A gente fazia iniciação científica, ainda não era assim uma pesquisa, né? Eram os primeiros passos ali, né? E aí eu buscava ali formas de positivar identidades negras, né? E pensar em obras, porque pra mim era tudo muito recente, assim, a faculdade pra mim era recente. Sou de uma família que eu sou a primeira pessoa a formar em uma universidade pública, né? Então, pra mim era tudo novo. Aí eu buscava algumas obras e tentava ver como que aquelas obras elas podiam contribuir, né, para a valorização das identificações negras. Quando eu encerrei essa pesquisa, foi antes da pesquisa de conclusão de curso. Ah, você não fez não dei continuidade. Aí eu fui para os concursos de beleza negra no Clube 13 de Maio, né? 13 de Maio é um clube bem tradicional aqui em Ponta Grossa, que reúne aí a comunidade negra, né, em torno de práticas específicas e sociabilidade também, não sei, fala aí pra galera. O Clube 13 de Maio é uma instituição fundada em 1890, né, tenho um enorme carinho até, porque eu cresci no Clube 13 de Maio. E aí eu comecei a olhar para essa instituição porque era um espaço, um território negro que eu estava inserida, então para mim era muito mais fácil, né, ter acesso a determinadas fontes, determinadas entrevistas. E aí eu comecei a olhar para os concursos de beleza que ocorriam lá. E até inclusive participei de vários desses concursos de beleza negra e eu via que esses momentos eram importantes para as mulheres negras e também para os homens negros. De valorização, né? Exatamente. E aí eu considerei esses momentos, né, como um momento de positivar identidades negras. E aí no mestrado em linguagem, eu comecei a trabalhar com análise dialógica do discurso, né, que foi uma perspectiva mais ampla que eu consegui relacionar. Tem que pesquisar isso aí depois. Com história e eu tentei relacionar, né, a história oral aí, separando categorias e análise e tentando compreender como que o Clube 13 de Maio ele era visto, né, na cidade de Ponta Grossa. Então, se era um espaço marginalizado, se era um espaço central para as pessoas que frequentavam esse espaço, né? Então, foi essa relação que eu tentei analisar através dos discursos. E aí, agora, eu tô... Doutorado já. Mas tô mapeando ainda. Imagina, a primeira em faculdade pública é doutora já, que sonho pra família, né? Que massa, velho, que massa. É um marco, né? É uma conquista digna de... É uma conquista geracional. Eu imagino, assim, porque eu que no meu caso já sou muito mais privilegiada por ser uma mulher branca, mas filha de operário e gente pobre, tipo, nossa, eu já sinto puto orgulho, assim, eu tô no doutorado! Por que a gente tem que pesquisar a mulher negra? Ou por que a gente fala da mulher negra de forma separada da mulher branca? Fala pra gente um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente tem uns preconceitos, assim, que é falta de conhecimento, sabe? Então, ajuda a gente! Bom, o lugar que eu coloco agora, né, é mais como mulher negra do que como pesquisadora da temática, né, pensando, por exemplo, feminismo negro ou as próprias mulheres negras, né. Tanto que eu fiz esse trabalho na graduação, né, como trabalho de conclusão de curso,
mas eu olhava para... não era um trabalho que discutia gênero. Por exemplo. Né? Acho que a pergunta que você colocou, Ana, é importante para classificar, né? Porque essas lutas, elas não são homogêneas. A gente tem aí como uma categoria universal, né? O homem branco, né? E aí, como um modelo de gênero, pensando na feminilidade, a gente tem a mulher branca, né? Então, a partir daí, a mulher negra, já utilizando o lugar de fala da Djamila mesmo, né? A mulher branca, ela não teria, a mulher negra, ela não faz parte de nenhum desses dois modelos de dominância, né? Então ela não tem a masculinidade e ela também não é branca. Então dentro dessa ótica a gente precisa olhar que realmente tem pautas, por exemplo, do movimento feminista, né? De forma ampla, que infelizmente não contempla a mulher negra, né? E vamos colocar assim que com todo respeito à importância do movimento feminista, eu me considero uma mulher feminista, mas o feminismo é um movimento super elitizado ainda, que tem pautas mais elitizadas. Por exemplo, pega a década de 60. Nós queremos estudar, nós queremos trabalhar. Cara, as mulheres negras, por exemplo, ou as mulheres pobres, estavam trabalhando há muito tempo. Então, na verdade, às vezes, determinados movimentos estão conversando sobre pautas de determinado setor. Sim. Nem todos são contemplados. Portanto, a necessidade dessa especificidade. Né? Eu acho que a maior diferenciação do feminismo para o feminismo negro seria a questão da destituição das humanidades das mulheres negras, né? Porque ao mesmo tempo que essas lutas por trabalho e direito, né, como você colocou, já estávamos trabalhando há muito tempo e em condição semelhante dos homens, né? Então, essa igualdade, né, no trabalho braçal, na questão da desumanidade, né, ela era semelhante. Não é questão de diminuir um movimento ou colocar um detrimento do outro, né? Mas respeitar as especificidades, porque realmente tem pautas que não contemplam. E eu estava vendo algumas estatísticas, assim, pra gente conversar sobre, se a gente comparar, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação, salário, há uma grande diferença. Lá em cima, com quase R$1.000, está o homem branco. Aí com quase R$600, mulher branca. Quase 500, homem negro. E com uma média mensal de R$292 a mulher negra. Portanto, olha as escalas que a gente tem aqui, né? Então não é só uma questão de gênero, mas étnica e que faz um peso muito maior, né? A discussão da interseccionalidade, né? Que na verdade ela não é tão atual assim, né? Já desde acho que da década de 80 já tinham mulheres negras, né, olhando para essas questões, para outras categorias, que também potencializavam, né, essas formas de discriminações. Então, por exemplo, a gente tem aí a mulher negra na base da pirâmide econômica, né, e também social no Brasil, e acima a gente tem aí os homens negros. Mas tem na discussão do lugar de fala da Djamila, ela coloca exatamente isso, que há uma mobilidade entre, por exemplo, a mulher branca e o homem negro. Porque em determinados momentos, esse é um dos exemplos, que ela acaba ganhando mais, né, do que o homem negro, enquanto que a mulher negra, ela jamais vai ter essa mobilidade, né? Ela não consegue transitar. E aí eu acho que é importante pensar, por exemplo, né, por que isso acontece? É porque é uma herança histórica, né? E é um legado extremamente violento e que limita essa mobilidade, por exemplo, né, de classe social. E essa herança, como que ela tem aparecido? Assim, você que tem estudado agora historiografia e tudo mais, como que isso vai aparecer nesse teu novo trabalho? E aqui na história dos Campos Gerais, qual é o protagonismo desses seres humanos negros e como que a mulher negra aparece aí? A mulher negra não aparece, né? A mulher no geral não aparece na história. Não. A mulher negra, então... Você tá querendo demais, né? Mulher negra, né? Então é mais ou menos isso, né? A questão da invisibilidade da mulher negra. Realmente, eu tenho percebido que eu coloquei um legado, uma herança, né? Mas é algo extremamente, foi simplista, né? Mas é para poder explicar que isso, né, vem do período escravista. Eu estava lendo outro dia a própria questão das anestesias, né? Que as mulheres negras são as que menos recebem anestesia, né? E as que mais fazem parte normal. Então aí você começa a ver, né, essa questão do mito da resistência à dor, da questão das mulheres fortes, porque elas trabalhavam com feito homens, né? Mas elas não tinham escolha, isso ninguém comenta, né? Então eu acho que entra nessa questão, que isso vai se perpetuando, né? É um discurso que foi naturalizado, né?
que na verdade não tinham opção, né? É a mesma questão que a gente fala da romantização da miscigenação, né? Uhum. Então, assim, não tem uma linha de reflexão que considere constantemente esse processo violento e que não tinham escolhas, né? Era Exato. só propriedade. Então, a mulher negra, a mulher já não tinha esse direito, né? Seu próprio corpo no período colonial. Agora, imagina as mulheres negras que estavam na condição de escravizadas. Então, a miscigenação não era uma coisa consentida. Na maioria das vezes é fruto de estupro, de violência, né? E aí vem todo esse discurso, né, da mulher negra lasciva, da mulher negra, né, tem essa propensão ao sexo, né? E aí, se alguém de repente acaba tocando ou passando a mão ali de uma Tudo forma, bem porque né? é negra. Sim, não, ou a questão do... Não que eu concorde com isso, por favor, gente. Sim, mas é uma justificativa, eles acabam normalizando isso, né? Essa condição de violência Uhum. devido à condição racial, né? Então, por exemplo, né, é coisificada, então eu tenho o direito de tocar, nesse sentido, né? A própria questão da simbologia, representação da mulata, né? Que também contribuiu para essa perpetuação desse discurso, né? Então aí a hipersexualização é o modelo, né? A mulata de exportação, né? Nossa. Então tem toda essa questão que vai reproduzindo, e aí quando hoje alguém te chama de mulata e você reclama, você é radical. Ai, né? Nossa, eu não posso nem falar então, nada. O politicamente correto, né? Correto pra quem? Sobre as terminologias, sobre denominação, seria que você falasse um pouco pra gente não cometer ignorância, porque acho que a gente às vezes é muito ignorante, né? Então, ajude a gente a sair dessa escuridão. A escuridão é bom, hein? Ai, que horror, que péssimo! Não, mas era no sentido... Nossa, é verdade. Como as palavras carregam sentido. Exatamente. Acho que eu fiquei até corada. Ai, meu Deus. Não, mas é algo pra gente começar a pensar, né? O potencial das palavras, né? Tem um texto do Kuti que eu gosto muito, inclusive eu utilizei como título da minha dissertação, né? Que é o texto dele, é o Quem Tem Medo da Palavra Negro. E é justamente isso, o medo que as pessoas têm de tratar, de colocar a palavra negro como se isso fosse algo negativo, como se isso fosse pejorativo, como se isso fosse agressivo, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, algumas fazem realmente isso que você colocou, porque não sabe, né? Ah, mas eu vou usar o quê? E aí isso quando não usam o moreno, né? E outras não, outras realmente utilizam na ideia de suavizar, né? A discussão que o Kuti faz é essa, que quando a gente utiliza a palavra, por exemplo, afrodescendente, é nessa ideia de suavizar. E aí ele explica que a palavra negro, ela dá conta de trazer especificidades de todas as lutas do movimento negro, né? E então, nesse sentido, eu também utilizo a palavra negro. E sempre que eu estou utilizando, eu coloco, eu estou utilizando de acordo com assim, 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 e também com base na categoria do IBGE que entende negros, sujeitos pretos e pardos, né? Mas as pessoas têm esse medo, e também uma coisa que eu percebo é porque eu estava lendo eu acho que é no Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila, ela cita a Grada Quilombo, eu acho, falando dessa questão, que branco não é uma cor, mas é uma afirmação política. E o negro também. Então, a partir do momento que eu falo pra você que eu sou negra, eu tô me afirmando, eu tô resistindo, eu tô me colocando. Só que aí também, quando eu tô colocando isso pra você, automaticamente você já tá percebendo o teu lugar de privilégio. Opa, se ela tá se colocando assim, né? Qual é o meu lugar de privilégio? Então eu percebo muito que às vezes eu coloco que eu sou negra, né? E a pessoa, ela já fica desconfortável. Aí na hora eu percebo a afirmação política. Porque nesse momento que eu tô me colocando, eu tô fazendo com que ela também perceba que esse lugar de privilégio e de desconforto dela, porque ela tem privilégio devido ao que me foi negado. Exatamente, isso é uma coisa muito importante da gente falar, que muitas vezes a gente fala de vida histórica, não tem lá na história que às vezes os alunos ficam bem, não, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo, claro, você não foi lá escravizar ninguém, mas existe todo o peso da história que tem a ver com o fato de você ser branco e ter tido uma série de privilégios que negou diversas oportunidades. É a relação de poder, né? A nossa história de dominação, veja, quem tá lá no topo geralmente é subjugando alguém. Então, o medo dessas pessoas se desestabilizarem quando os negros vão tomando o seu espaço, né? E eu acho que é esse incômodo, né? Quando você fala, você tá se afirmando. Né? Eu então, existo, olha, aqui, né? Nossa, a pessoa é muito estabanada. Minha cara fazer isso. Mas eu acho que é isso, assim, Ana. Eu acho que é esse lugar meu, lembra quem você é, né? Então talvez isso cause desconforto, né? É o mesmo caso quando eu vejo as pessoas falando o tempo inteiro, porque minha herança alemã, minha herança, sabe? Às vezes eu fico pensando, gente, se não se toca que essa herança, ela pode ofender alguém?
Porque isso me lembra que eu não sei a minha herança. Isso me lembra que foi negada, que né? foi negado, e que foi negado também a questão de condição de trabalho, né? Porque quando a tua herança se consolidou aqui, a minha herança foi excluída, né? Por que os imigrantes estão chegando? Porque acabou a escravidão e essa mão de obra não foi assimilada à sociedade. Ela foi simplesmente marginalizada. Vem gente branca pra cá. Ah, que glória, a história europeia do Brasil, né? A gente tem aí, por exemplo, algo que a gente pode pensar, talvez seja sendo anacrônica, mas é uma conexão que eu faço, nos auxílios, né, que o governo deu para esses povos, né, os europeus aqui, e aí essa negativa que esses mesmos descendentes fazem acerca das políticas afirmativas, né, nossa, atual. Talvez nem todo mundo saiba, mas o governo brasileiro, na época, pensava essa ideia de eugenia, que era branquear a população. Eles pagaram as passagens, deram terras, enfim, para muita gente branca europeia vir para cá. Né? E hoje, essas pessoas que se estabeleceram e tiveram uma série de privilégios, né, ao longo da história, são as que vêm recusar direitos de equiparação histórica, digamos assim, né? Isso é um bom ponto pra gente entender, né? Pensando lá, né, pra gente compreender aqui até a questão que você colocou da dívida histórica. Sempre que eu tô conversando sobre isso, eu insisto, né, que não é só um problema histórico, é um problema atual. O passado tá aqui ele agora, é atual, né? Ele aconteceu, mas são esses mais de 350 anos, né, que deixaram feridas até que e vai mais pra frente, né? Sim, até porque a gente não fala-se sobre isso, né? Sim. Porque justamente para manter-se privilégios é bom deixar a sociedade como tá. E eu fico pensando na própria questão do tempo, né? Da temporalidade. Isso, o processo, a abolição é muito recente, né? Foi para pensar o tempo que a gente teve o regime escravista aqui. Então a abolição é muito recente. E os traumas, eles são latentes, né? É cotidiano, é na negativa de um trabalho, é no você ser seguido no mercado, é você não ser atendido em uma loja, né? Então eu tava pensando nessa questão da própria criminalidade mesmo, né? E essa discussão de diminuição da maioridade penal, né? Quem é que isso vai sobre quem abarcar, vai incidir, né? Quem vai recair isso? É a população negra. E aí eu fico pensando também nessa questão da diferença entre jovens brancos e jovens negros, né? Um jovem branco, ele comete um erro. Um jovem negro, ele comete crime, né? Uma criança branca nas campanhas publicitárias, elas são representadas. E as crianças negras, elas são estereotipadas, né? As culturas brancas, elas são evidenciadas. As culturas negras, elas são marginalizadas, né? As mulheres brancas, a gente tem aí um destaque, né? Enquanto as mulheres negras, elas são invisibilizadas. Cara, e é só assim, é só abrir o olho pra enxergar, na verdade. Vamos pensar, por exemplo, qual que era a máxima representação da mulher negra na Rede Globo por muitos e muitos e muitos e muitos anos? Globeleza, né? Era só a Globeleza, que já relaciona com aquela questão da sexualização, carnaval, festa, samba e tal. Nudez, né? Enfim, eu acho que, na verdade, tá na nossa cara, só que é tão conveniente esse local de fechar os olhos e deixar que as relações de discriminação e preconceito se perpetuem, né, que a gente fica confortável, né? Ignorar isso, né, é garantir o teu lugar de privilégio. E aí, quando o sujeito ele entra como cotista racial, dependendo do curso que ele entra... é porque a gente é da história, ele é tranquilo. Vem, galera, vem! Somos privilegiados, nesse sentido eu posso falar que eu sou privilegiada, mas a gente percebe isso, né? É constante, assim, o desconforto das pessoas. Porque tá fora da ordem, né? Porque o lugar da população negra é onde, né? Onde você vê a maioria. É em presídio, são nas favelas, né? A gente vê aí o genocídio da população negra, né? São mortos pelas costas, é aí que é o lugar da população negra. Aí você vê um negro lá no curso, em um curso elitista, opa, tá fora da ordem. Aqui não é o seu lugar, né? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que não entra nem mais o tomar o meu lugar, porque a gente sabe que depois vai terminar a graduação e a luta vai continuar, porque o fenótipo tá ali, né? Então, mas foi só uma batalha, foi né? Só uma batalha, isso que as pessoas não entendem, né? E também não entende que é algo geracional. Outro dia, um conhecido perguntou pra mim assim, tá, mas e por quanto tempo, então, que a gente precisaria ter cotas, né, raciais? Pô, é que é uma mudança estrutural da sociedade, né? Exatamente nisso, né? Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, por pelo menos 354 anos, né? Então, Marilyn, eu vi que você trouxe, não apenas uma, mas trouxe dois, você já virou, derrubei tudo, né? 2 livros aqui, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre eles.
Então, a Ana sugeriu que eu trouxesse leituras, né, para poder indicar. Obviamente, eu trouxe um livro que eu também estou na organização. Eu trabalhei com a professora Ione, que também é membro do Nuregs, né, e a gente produziu, juntamente com outros 2 bolsistas, né, em um projeto de extensão, esse material, que ele tem também em e-book digital pela editora CRV. Aí, só fazer o download do aplicativo, você consegue fazer o download do livro gratuito de um e-book, né. Esse livro aqui, a gente trata dos clubes negros aqui na região dos Campos Gerais, né. Nessa região aí que tem essa invisibilidade, né? E eu me pergunto, cadê essa história? Cadê essa gente? Que bom! Que bom que vocês estão contando um pouco sobre isso, né? Então, a ideia foi essa, né? De tentar evidenciar que há negros na região, que há uma história, né, a ser contada, há memórias negras e precisam ser valorizadas. E até pela questão da representação, né, das crianças negras. Porque elas não se sentem representadas, né? Então é uma cidade que tem esse discurso, né, de uma cidade europeia. E aí, nessa lógica, né, se você pensa, eu sou uma criança negra, por exemplo, e eu estou inserida aí nessa cidade que tem essa origem europeia, essa origem alemã, eu preciso pensar que realmente tem uma presença significativa, mas ela não é exclusiva, né? Exato. E então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa evidenciar, né, outras histórias, né, e pensar principalmente quais são esses territórios negros, né, na região dos Campos Gerais. Por isso que a gente trouxe aqui, porque são os clubes negros, né, da região dos Campos Gerais, que é Ponta Grossa. Posso ver na mão? Pode. Também o Clube Negro de Castro e o Clube Negro de Tibagi. Ah, que massa, sim, que massa. Sim. Veja, eu pesquiso Telêmaco, parte da história de Telêmaco é a história de Tibagi, e não se fala uma vírgula sobre a população negra em Telêmaco Borba. Bom, agora temos um fragmento aqui, né? Mas outros pesquisadores também poderiam falar. Sintam-se convidados. E aqui tem mais... agora que eu vi sobre necropolítica. Esse foi o que eu li recentemente, né? Você pediu para que trouxesse algo e fui buscar alguma coisa nova, né? Bom, esse livro é do Attila Mbembe, eu acho que é assim que pronuncia, e é um livro bem novo, né? Foi meu amigo que emprestou, Jorge Zaluski, até obrigada, Jorge. Bom, como diz meu amigo, só a capa dele já dói, né? Então eu adorei, a leitura é super rápida e ele traz uma discussão muito interessante a partir do conceito de biopoder. A gente já falou de biopoder aqui no vídeo da Carol sobre polícia comunitária, vocês podem ver lá o conceito disso. E aí, a partir do conceito de Foucault, então, né, do deixar viver e deixar morrer, e aí ele traz uma discussão muito atual, assim, pra gente pensar o momento que a gente tá vivendo, né? Como que as políticas têm promovido a morte das pessoas. Como que essa entraria aí a ideia, né, de necropolítica, e aí ele dá exemplo da questão dessa soberania exacerbada, de como que a política e o Estado, eles criam mecanismos, né, e que fazem com que determinadas esferas da sociedade se sintam autorizadas a matar. E aí essa morte que ele está tratando não é só essa morte física, né, dos corpos, mas é essa morte das culturas, essa morte a partir do silenciamento, da violência, da questão do própria herança colonial que acaba se repercutindo aqui e segura, né, uma série de limitação e imobilidade das classes sociais. Enfim, eu acho que Que massa, uma boa leitura aí. Merlin, tem uma coisa que você quer falar que eu não te perguntei, que você acha importante dizer? Sobre essa importância da população negra, ela ser pensada não como objeto, né, objeto de estudo, mas como sujeitos de pesquisa. E mais do que isso, pensar como sujeitos da sua própria pesquisa, né? Então, não só como eu vou ser um agente ali, mas eu vou estar fazendo, né, a minha própria linha de reflexão e também construindo conhecimento. Eu acho que é importante a gente olhar para isso, valorizar isso, né? Então, os orientadores que receberem essas temáticas, abracem, porque é isso que vai fazer a diferença. Precisamos. Lembrei rapidamente aqui de uma discussão, eu acho que é da Grada Quilomba também, de pensar o racismo como um problema também dos sujeitos brancos. Tem uma frase bem famosa, não sei quem disse, talvez você saiba, que não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Acho que é a Angela Davis que falou, né? E é bem isso mesmo, não é responsabilidade só nossa, de sujeitos negros e mulheres negras, né? Mas é uma responsabilidade social e acho que vocês nos devem, né? Então, fica a dica. É isso aí. Valeu, Marilyn, muito obrigada por ter vindo. Convida a galera aí pra curtir, compartilhar essas coisas. Sim, curtam, assistam, divulguem.
comentem também. E é isso. Valeu, galera, muito obrigada. Façam tudo isso aí, se inscrevam no canal, chamem os amigos e vamos continuar essa importante discussão aqui nos comentários abaixo, beleza? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.